Oi, pessoal, tudo bom? Olha aí, chegando para mais uma aulinha. Hoje a gente vai para a aula de funções nitrogenadas. Exatamente, funções nitrogenadas. Já ouviu falar, né? Amina, amida, imina, nitrocomposto. Pessoal, é um grupo muito rico, tá certo? A gente vai mergulhar em um grupo de compostos orgânicos e olha bem, eles estão em tudo: remédio, plástico, alimentos, até nos explosivos. A gente vai falar sobre as funções nitrogenadas, os compostos que carregam o nitrogênio e fazem muito, mas muita coisa acontecer, mesmo que a gente não perceba. Então, objetos do cotidiano, né? Comprimido, carne, detergente, borracha, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso tem as funções nitrogenadas. Então, vem cá, deixa eu te mostrar aqui o slidezinho inicial das funções nitrogenadas, bem bonitinhas, para que a gente possa ver já no início aqui. Aí, ó, quais são essas funções, pessoal? As funções são amina, amida, imida, nitrocomposto, isonitrila e por aí vai, né? Nós temos várias funções. Vamos agora olhar uma por uma. Vamos começar pela amina. Exatamente. A amina, que está no aminoácido, não é isso? As aminas, que a gente conhece como cheiro de peixe podre, mas a amina é muito mais do que isso. Então, elas possuem, para começo de conversa, caráter básico. São polares, logo podem fazer pontos de hidrogênio. Anota aí, possuem caráter básico e são polares. Logo, pessoal, apenas as aminas são as bases da química orgânica. Só amina, ninguém mais. Então, as aminas, elas podem ser cadeia alifática e de cadeia aromática. As mais reativas são as alifáticas. Então, vê bem. Primeira coisa que a gente precisa entender bem direitinho é que as aminas, as aminas são funções nitrogenadas básicas. As únicas bases da química orgânica são as aminas. As únicas bases da química orgânica são as aminas. Mas Google e amida e éter tal. Não, só a amina, porque sobra um pazinho de elétron ali em cima, e esse pazinho de elétron que está sobrando nela faz com que ela tenha um caráter de base de Lewis, né? Então, olha que bonitinho. Outro detalhe é que as aminas primárias e secundárias formam pontos de hidrogênio. A terciária não vai formar. Elas, embora formem pontes de hidrogênio, e embora elas sejam polares, obviamente, para poder formar ponte de hidrogênio, né, elas possuem ponto de fusão e de ebulição um pouco mais baixo do que os álcools e mais baixo do que os ácidos carboxílicos, tá? Que também são compostos o quê? Compostos polares que formam pontes de hidrogênio. Então, essa primeira coincidência aí das aminas, a gente tem que saber bem direitinho esse conhecimento prévio do que é uma amina. Outro detalhe é que a amina tem uma classificação bem legal. A classificação dela pode ser de acordo, pessoal, com o número de hidrogênios substituídos. A amina vem da amônia, ela vem do NH3. Então, quando ela perde um hidrogênio da amônia e vira NH2 ligado a uma cadeia carbônica, é uma amina primária. Quando ela só tem um hidrogênio, ou seja, substitui os outros dois, ela é secundária. E quando ela não tem nenhum hidrogênio ligado a um nitrogênio, ela é uma amina terciária. Isso vai influenciar na força básica, isso vai influenciar nas pontes de hidrogênio, isso vai influenciar até no nome, tá bom? Então o nome aqui, ó, metietipropibut, butan, amina. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que começo da esquerda, que está mais próximo da função. Hexan 2-amina. Então, pessoal, o normal é a amina, vem com essa nomenclatura aqui, ó. Um carbono, metanamina. Não, o mais comum é metilamina. Tá certo? Aqui, ó, 3 com NH2, propilamina. Aqui, ó, e assim vai. Os conhecidíssimos, ó. Fenilamina, tá certo? Então, a nomenclatura das aminas, ela passa muito mais por isso. Então, vamos lá, pessoal, prefixo, infixo e nome amina.
começando sempre da extremidade mais próxima da função. Então, aqui, como é que a gente vai chamar? Qual é o prefixo? Butan, não é isso? 4, 2, que é onde está o grupo, amina. Legal. Aqui, ó, como é que a gente vai lembrar? Guga, começa da dupla, é? Não, começa mais próximo da função, do grupamento funcional. X, 3 em amina. 3 amina. Por quê? Aí, ó, X, a gente começa a contar, né? X, peraí que tem aqui um pequeno problema. Vem cá. Rapidinho. Peraí, já sei qual foi. Vamos lá, vamos voltar aqui. Opa. Que é tanta coisa, né, pessoal? Aberto ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Eu fico doidinho. Vamos lá. Eu já falei para vocês, né? Isso está acontecendo que quebrou meu computador. Então fica tudo quebrado aqui, né? Que ele caiu. Aí eu fico perdidinho, não fico vendo, tem que ser na sorte. Sim, vamos lá. Vamos voltar aqui para esse slide, né? Que teve aqui, ó, Xen 4, né? 2 em, por que 2 em? Porque a dupla está no 2, 3 amina. Que 3 é um tal radical, né? Funcional. Aí ali, ó, metilamina, de metilamina. Não tem outro nome, ela é uma amina secundária. Quando ela é terciária, tem que botar os radicais, tá? Ordem o que, pessoal? Alfabética. Etilpropilamina. Etilmetilpropilamina. Quem é primeiro? É, depois M, depois propilamina. E aí, como são 3 aminas, cheiro de peixe podre, ó, trimetilamina. Legalzinho, né? Então, lembrar, essa é a nomenclatura das aminas. Pessoal, outro detalhe fundamental para a gente lembrar das aminas é que as aminas voláteis, aquelas que evaporam com muita facilidade, possuem um odor muito horrível, muito nauseante e desagradável, tá? Os exemplos abaixo você conhece como, vê bem, lisina, cadaverina, ornitina e putrescina. Putrescina de podre, né? Cadáver, o cheiro do cadáver em decomposição. Então, não precisa nem dizer, né? Esses aminoácidos, né? A lisina se transforma em cadaverina, a ornitina vai se transformar na putrescina. Então, as aminas são relacionadas com cheiro de ovo podre. E outras aminas do dia a dia, por exemplo, nicotina, né? Nicotina, você vai ter cafeína, cocaína, então as aminas. Agora eu queria detalhar uma coisa para você. A força da base. Por que as forças da base são secundária, primária e terciária? Vê, pessoal, é importantíssimo a gente entender que a amina primária, tá certo? Secundária e terciária tem diferentes forças básicas. A primária só tem um grupo empurrando elétron para ela, que é a cadeia carbônica empurra elétron. Então eu só tenho um grupamento, então ela é uma amina mais fraca. Na secundária, como eu substituí 2 hidrogênios e eu tenho 2 grupos de carbono empurrando para ela, ela tem uma maior basicidade. Já a amina terciária, aí tu vai dizer, então é muito maior, porque tem 3 grupamentos empurrando para ela. É verdade, era para ser. Mas como o nitrogênio é muito pequeno e os elétrons vão empurrando, é como se houvesse um engarrafamento de elétrons, que a gente chama de impedimento estérico. Então há uma repulsão, o elétron não consegue chegar nele. Então a gente diz que é um impedimento estérico estrutural das aminas terciárias que baixa a sua basicidade. Então as aminas, lembre-se, tá certo? A primária tem uma força, a secundária maior do que a primária, e a terciária, que era para ser maior de todas, porque recebe mais cadeia carbônica, mais elétron da cadeia, ela, na verdade, perde essa força pelo impedimento estérico, tá? Então, pessoal, outro detalhe importante das aminas, olha que bonitinho aí, ó, é a N-etilfenilamina. Guga, por que N? Porque eu também posso dar essa nomenclatura como N. Ela é uma nomenclatura não oficial. N é para dizer a substituição. N-etil, N-metil, propilamina. A cadeia aqui, ó, a parte maior, eu chamo de propilamina. E como isso aqui é uma amina terciária, os outros 2 lados da cadeia, bem, a amina terciária, tem um nitrogênio para um lado, um para o outro, né? Então, cada um eu chamo de um N. Aqui, ó, como ela é secundária, só vai ser NN, né? N-metilamina. Aqui, ó, como ela é secundária, N-etilfenilamina. Certo? Importante, mas não muito importante.
Então, olha aí, a química da paixão. Olha aí, apesar de associarmos sempre a paixão, né, com o coração que acelera tal, aquela flecha que nos rasga no meio, tá certo? Ela é dada, pessoal, por uma amina que vai, descarrega as emoções no cérebro, neurotransmissor, tá? É a dopamina. Interessante, né? Então, é uma substância também associada ao amor. Olha aí, uma amina terciária, secundária e primária. Lembra-se que eu falei agora? Essa aqui é secundária, só tem um hidrogênio. Então é N-etil, aqui ó, metilbutanamina. Esse N é para dizer que ela é uma amina secundária, tá? Somente isso, não é importante não. Se for secundária, N, se for terciária, NN. As aminas aromáticas, ó, fenilamina ou anilina, e aqui metilfenilamina, tá? A letra N indica o quê? Que tem um grupo, tá ligado a ela. No caso é o grupo metil. Por que tu não considera o grupo aromático? Porque é o menor grupo. Eu sempre considero esse N o grupo menor que está ligado à amina. E se for igual, aí tanto faz, né? Concorda? Então, pessoal, lembre-se que aqui, ó, quem é o grupo principal? Aqui, ó, 2 amino, 2 amino, 2 amino, onde está a amina, 4 fenil, 2, 3 de metilpentano. Sempre lembrar, né? Por que a amina é prioridade na numeração? Porque você começa a numerar da extremidade mais próxima da função, tá? Quando eu pego um aminoácido, tá, que está presente na função amina e ácido, né? Você desidrata o aminoácido, você tem uma proteína. A proteína, ela é relacionada com as amidas. Então, as aminas, por isso, né, a gente tem a amina na decomposição da carne, né, do corpo humano e tal, porque são os aminoácidos perdendo a água, desidratando. Lembra que eu mostrei lá na frente? Quando eu falei aqui, eu talvez possa ter passado desapercebido em algum momento, que eu falei para você aqui, ó. Vai voltar tudo aqui, ó. Isso é a lisina, vai para a cadaverina, a ornitina vai virar putrescina. Então vai acontecer uma desidratação. Então vem, pessoal, se tu me perguntasse assim, Guga, eu tenho que saber o que disso que tu me ensinasse de amina. Primeiramente, saber o que é uma amina, né? Porque senão fica difícil. Agora, saber que as aminas são base orgânicas é fundamental. E mais ainda, saber que a ordem é secundária, depois primária e depois terciária. E se você me perguntar, mas por quê? Porque as aminas terciárias, elas têm impedimento estérico. Não, o elétron não consegue chegar até o nitrogênio, que é o centro da amina. Tá? Ele sofre uma repulsão. Então, ela perde a basicidade. Então aí, ó, a anilina, ela é utilizada como matéria-prima na fabricação de corantes, tá? É da fenilamina, tá certo? É a fenilamina. E a púrpura de Tairan, ou Tairian. Pessoal, a cor púrpura, tá? Era feito por um líquido que saía dos molúsculos. Olha que coisa interessante e lamentável. Era necessário 12 mil molúsculos colhidos para 1,4 gramas da substância. 1,4 gramas da substância. Aí era caríssimo, né? Obviamente. Então, quem conseguiu mudar tudo isso, tá certo? Esse símbolo de riqueza na época greco-romana, na Idade Média, foi tirado a partir de uma produção de uma amina, que a gente acabou de ver aí, da fenilamina. E outra coisa importante são os alcaloides. Preste atenção. Alcaloides são compostos orgânicos fechados, né? Como tem uma amina, ele é um heteroátomo, então são heterocíclicos, tá? Com nitrogênio, né? Básicos, de origem vegetal, o alcaloide, que tem uma ação fisiológica e tóxica, alucinógena. Ela fica doidão, tá? Então, nicotina, cocaína, morfina, são todos alcaloides. Causam dependência química. São as aminas, tá? Então, aí, ó, foi o filósofo grego, Sócrates, foi sentenciado à morte, sendo condenado a tomar um extrato vegetal que continha um alcaloide extremamente tóxico, com o nome de coniina, um alcaloide do cotidiano. É a cafeína que se encontra no café, chá, pó de guaraná e etc. Então, olha aí as aminas na história. Outro detalhe importante aqui, viu, pessoal? Alguns antropólogos defendem a tese de que alguns seres humanos têm uma
predisposição ao uso de drogas. Ele acha que a espécie da gente evoluiu para procurar plantas, e nesse meio de plantas, elas eram ricas em alcaloides, que é antivitamina vegetal. Aí consumir, pessoal, as plantas colhidas poderia ter sido uma estratégia básica da espécie para sobreviver. Então, os alcaloides, como a nicotina e a cocaína, elas foram provavelmente exploradas pelos ancestrais para suportar condições adversas. Um exemplo, a altitude na Bolívia, por exemplo. É muito comum, né, que aquela população mais enraizada de lá, masque as folhas de coca. Não é cocaína, tá? É a folha de coca, que é de lá que vai sair a cocaína. Então, os aborígenes da Austrália usaram uma coisa chamada pituri, que era uma planta riquíssima em nicotina. E para quê? Para que viajasse naquele deserto quente da Pitomba lá, tá com pouca comida. Nos Andes tem o que eu acabei de falar. Eles usam folha de coca, tudo isso para ajudar a sobreviver. Então, muito importante que a gente lembre isso, tá? Não esqueça, as aminas são consideradas bases orgânicas. Vou bater muito nisso. A origem da basicidade é o parzinho de elétron livre. Nitrogênio é família 5A. Faz 3 ligações para ficar com octeto, sobra um par de elétron. Então, esse par de elétron classifica ela como a base de Lewis, tá? E também pode doar, entre aspas, e pode ser uma base de Bronze de Lowry em alguns momentos. Fundamental é lembrar que, quando eu falo ácido de Bronze de Lowry, é aquele que o que, pessoal? O ácido de Bronze de Lowry é aquele que perde o próton. A base, ó, ganha. NH2 virou quem? Virou NH3. Então é uma base de Bronze de Lowry. E para Lewis, a base é quem sobra par de elétron em cima. Então não esqueça isso, que é fundamental, tá? Outra, se a amina é uma base, então no peixe não tem muito metilamina? Tem. Então como é que tu tira aquele cheiro horrível de peixe? Com limão ou com vinagre, porque é um ácido. Ácido neutraliza base, e aí você coloca na água e ele vai embora. Então está provado que a amina é uma base. E aí tira um print. Qual é a ordem? Aromática. Aromática baixa basicidade por culpa da ressonância. Amônia, né? Aí vem as terciárias, primárias, e maior de todas é a secundária. Por quê, pessoal? Lembre-se, a terciária tem a menor basicidade entre as 3 principais por culpa da sua estrutura. Por culpa do quê? Porque ela tem uma coisinha chamada impedimento estérico. Então, isso está me deixando preocupado. Entenda, você tem aqui, ó, aqui é a amina, tá? O nitrogênio dela está aqui. Então, se ela é primária, a cadeia tá carbônica tá aqui ou aqui ou aqui, né? Uma cadeia só, o elétron é jogado pela cadeia, feito uma filinha. Quanto mais elétron ela recebe, melhor para ela. Se ela é secundária, a amina tá aqui, tem um aqui e um aqui. Aí joga dos dois lados, aumenta. Aí na terciária, tu pensaria o quê? A terciária vem de 3 lados, né? São 3 pedaços da cadeia, mas aí dá um engarrafamento, porque o nitrogênio é pequeno, quando os elétrons vão chegando, vão sofrendo uma repulsão. Então, pessoal, isso é super, hiper, mega, totalmente muito importante, tá? Então, vamos fazer um resuminho. As aminas estão presentes nos neurotransmissores, o amor, dopamina, mas também cafeína, nicotina, né? Provavelmente tem o quê? Cheiro forte. E lembrar, pessoal, as aminas são as bases orgânicas. As bases orgânicas. Vamos ver, quando a gente vai falar, né, de uma função que é nitrogenada, a gente está falando de algo que tem nitrogênio, que é o elemento do mistério, invisível no ar, né, mas é essencial à nossa vida. Ele é perigoso na guerra, é valioso na ciência. Ele conecta a urina de animais, a comida que está na mesa, os explosivos, os antidepressivos, a proteína. Então, é uma ambiguidade só. Logo, é bem interessante. Você vai ter uma função como amina, que deriva de quem? Da amônia, que tem uma função de ser uma base orgânica e que está relacionada à diferença entre a euforia e a depressão, entre o vício e o autocontrole, o amor e a obsessão, pode ser uma amina, exatamente. Logicamente, eu estou falando na questão
hormonal, tal, não estou falando da questão mental, né? A metafetamina é uma amina, a dopamina também tem uma estrutura parecida. Então, pessoal, mudar uma ligação química muda tudo na amina. Concorda comigo? Então, as aminas têm essa característica que é bem importante. Vamos continuar? Vamos sim. Olha para cá. Agora a gente vai falar, sabe de quem? Dela mesma. As amidas, tá? Vê bem, cuidado, tá? As amidas possuem um caráter básico tão fraco, mas tão fraco que elas são neutras, tá? Em letra maiúscula aí, tá? As aminas são neutras, tá? Formam também pontos de hidrogênio entre si, são solúveis em água e em solventes orgânicos, como o éter e como o álcool é, até um determinado número de carbonos, né? A amida é carbonilada. Lembra que eu falei na aula anterior? Ela tem grupo NH2, mas também tem um grupo carbonila. Então, é a função carbonilada. Então, a função carbonilada. Quando a amina tem dois hidrogênios, ou seja, só substituiu um, que ela também deriva da amônia, né? Ela é primária. Quando ela só tem um hidrogênio, é secundária. Quando não tem nenhum, ela é terciária. Então, pessoal, como ela é uma função carbonilada, ela é bem amiguinha do ácido, né? Bem próxima dos ácidos carboxílicos. Olha as aminas aí, ó. Ureia, penicilina, Kevlar. Todos esses são importantíssimos para a gente falar. Olha aí, uma amida ureia ou metanodiamida. Lembra dela, né? É um sólido branco, cristalino, solúvel em água, tá no xixi, né? É um produto final do nosso metabolismo, né, dos mamíferos. E a ureia, pessoal, é largamente utilizada como adubo na alimentação do gado. Produção de hidrantes, né? Desculpa, de hidratante, é um estabilizador para explosivo, produção de resina. Então, a ureia, ela é muito usada também na medicina. Então, como a ureia, lembra dela também? Como foi que a gente viu ureia? A gente viu ureia quando a gente estava falando de quê? Teoria da força vital. Teoria da força vital. E, como essa teoria da força vital, ele falava o que para a gente? Ele falava que era impossível obter um composto orgânico a partir de um inorgânico. Aí o que foi que Frederico Bonder fez, que deixou o Bezério bem chateadinho, obteve ureia a partir do cianato de amônia. Então, pessoal, a ureia tem essa função. Ela tem uma função biológica fortíssima, que é a excreção de nitrogênio. A ureia é o principal resíduo do nosso metabolismo. Exatamente. Então, era o principal resíduo nitrogenado do metabolismo de quê? Das proteínas dos humanos, tá? No ciclo da ureia, lá no fígado, o amônio, que é tóxico, NH4+, ele é convertido em ureia, que é solúvel e pode ser excretada pela urina. Pergunta depois dos professores de biologia daqui. Então, animais diferentes excretam excesso de nitrogênio de formas também diferentes, não é isso? Aves e répteis, se falar besteira, me perdoa, tá? Eu não sou professor de biologia, não. Eu estou lembrando. Aves e répteis, do ácido úrico. Né? Peixe, amônia diretamente. E mamíferos, ureia. É uricotélico, se eu não estou enganado. Então, o ser humano elimina 30 gramas de ureia por dia. 30 gramas de ureia por dia. Lembra-se disso, né? Que é bem importante. Então, pessoal, esse uso dela como fertilizante, ela é né, uma das mais utilizadas no mundo, tá? Então, quando ela é aplicada ao solo, ela libera amônia e CO2. A amônia é convertida depois em nitrato e vai fazer com que os vegetais cresçam. Então, lembre-se, né? O uso da ureia em larga escala alimenta 40% da população mundial por conta do aumento da produtividade agrícola. Guga, tu falaste também que ela era usada em produto dermatológico. Eu não entendi bem, não. É legal ver. A ureia é higroscópica. Ela atrai a água. Atrai muita água. Tá? Em cremes e loções, tá? Ela age como uma coisa que é fundamental. É umectante. Úmido, né? Umectante. É chamado também de queratolítico. Então, de 3 a 10% de ureia hidrata, trata a pele seca, tá? Mais de 20% de ureia remove calosidade, tá? Unha encravada e por aí vai. Psoríase, né? Não sei se falei mesmo. Então, a mesma molécula que sai no xixi da gente está em creme caríssimo, aqueles cremes naquela região cara, né? Que você tem lá. Então, pessoal,
Outra coisa importante da ureia é uma que, essa para mim eu acho a mais importante. Essa me deixa impressionado. Tu já ouviu falar de MDF? Tu já ouviu falar disso? MDF, que é uma espécie de madeira, é um derivado da ureia. É um derivado da ureia. Já pensasse? É exatamente. Então, lembrar, ureia, tá? Em pacientes com falência renal, por exemplo, ela se acumula no sangue, uremia, lembra? E dá náusea, confusão e leva à morte. Então, por isso que se faz hemodiálise. Muito interessante, né, pessoal? Então, agora que a gente já falou de ureia o dia todo, já viramos doutor de amida, vamos para cá, vem para cá, para eu falar contigo outra coisa. O Guga tá falando demais de ureia, tô de saco cheio de ureia. Também, meu amor, mas é o jeito. Vamos lá. Olha aí. Agora, sim, aqui. A reação, né? Ácido malônico, ureia, ácido barbitúrico e água. Então, vê. Esse daí é bem importante para a gente falar, tá? Vários derivados na medicina, né? São da classe dos barbitúricos, que são substâncias que baixam a ansiedade e tal. Agora, o problema é que esse medicamento aí, ele pode também ser usado com outros fins. Os barbitúricos e bebidas alcoólicas dá bronca, né? Um exemplo é Jimi Hendrix, um dos mais tops, eu acho que o mais top guitarrista do século. Ele foi vítima dessa bomba aí que ele usou, né? Ele morreu sufocado no vômito dele. Horrível, né, pessoal? Aí. Eu não vou botar não, porque não adianta, porque a gente não consegue ouvir, né? Lembra disso, que a gente já falou sobre isso. Mas só para tu ter uma ideia. Então aí, ó. Ureia mais água dá amônio e CO2. Onde é que acontece isso? Muito bem. Num banheiro, né? A urina. Olha aí. Pessoal, você já deve ter ouvido falar da tragédia de Bhopal, na Índia, né? Pessoal, isso aqui foi uma das coisas piores que já aconteceu no mundo. Vê. A fábrica de inseticidas provocou isocianeto de metila, naftol N-metilcarbamato, que é um inseticida chamado Sevin. Então, em 3 de dezembro, teve um vazamento do isocianeto de metila e matou, pessoal, matou. Tá? Muita gente, para você ter uma ideia, 5 mil mortes, 50 mil ficaram com sequelas graves. Então, isso aí é uma coisa a se pensar também, né? Então, isso aí é a chamada tragédia de Bhopal, na Índia. Eu acho que você já deve ter tido uma aula, tal, alguém já deve ter falado sobre isso para você, né? Então, vamos lá. Vamos embora que é importante a gente continuar nesse assunto. E agora, Guga, o que é que a gente vai ver? Já vimos a amina e a amida. A amida está na ligação peptídica. Aí agora a gente vai ver o nitrilo. Vê. Nitrilo é CN e isonitrilo é NC. Preste atenção nisso. São polares, possuem elevados pontos de fusão e ebulição. O 1 carbono é gás, de 2 a 14 é líquido e acima de 14 é sólido. Eu tenho que saber isso, pelo menos, né? São insolúveis em água? Tem. E uma coisa importante, ó, são bastante utilizados nas sínteses orgânicas, tá? Então, olha aí, pessoal, nomenclatura, hidrocarboneto mais nitrilo. Então, aqui, ó, cianeto de metila é o radical, etanonitrilo é o oficial, cianeto de etila é o radical, propanonitrila é o oficial. Então, pessoal, lembra, né? Eles são usados na borracha sintética. Tem borracha que só a peste, né? As nitrilas, pessoal, são extremamente tóxicos, tá? A semente de alguns alimentos, como cereja, uva, maçã e pêssego, possuem uma pequena quantidade de uma nitrila, a amigdalina, é cada nome horrível, trava-língua da peste. Então, olha isso, já ouviu falar disso, né? A mandioca que a gente come aqui no nosso Nordeste, o nível de amigdalina é suficiente para matar uma pessoa, tá? Ela pode ser utilizada na alimentação do gato ou no preparo de um prato típico, né, chamado maniçoba. Mas ela primeiro tem que colocar ela ao sol para que possa evaporar, tá certo?
Então, é importante falar disso aí. Um fato curioso é de Rasputin, né? Rasputin, ele, embora a turma tentou matar ele, tá? Uma grande quantidade de cianeto de potássio, e ele não morreu. Aí ele virou né? Uma figura bastante respeitada lá na terra dele, que a turma ficou com medo dele. Disse, esse cara não morre, não. Esse bicho é violento mesmo. Então, isso aí são as lendas do dia a dia, né? Então, pessoal, nitrila no dia a dia, o mais importante é qual? É o que tem na nossa mandioca, né? Na folha da mandioca. Tá, pessoal? Não esquece isso, não. Então, a nitrila também, ela tem no látex, tá certo? Na borracha chá que eu falei, o nome dela, se eu não estou enganado, é acrilonitrila, ou ABS. Mas a gente vai estudar isso, tá? E lembrar que algumas sementes e a mandioca brava tem, né? A mandioca tem ela no nosso dia a dia. Aí vê bem, se ela foi ingerida sem preparo correto, a pessoa morre, viu? Agora, Guga, e remédio tem? Aí sempre tem, tá? Então, ela tem uma atividade metabólica que ela pode ser usada para diabetes, tratamento de câncer de mama, tá? Inibidores de vírus, quanto Covid-19, é bem importante. E nas sínteses orgânicas que eu falei no começo, né? Ela pode produzir ácido carboxílico, amidamina, que a gente vai estudar em química da reação orgânica. Vê, ácido cianídrico, já ouviu falar disso? Já HCN, né? Quando você, quando a nitrila sofre hidrólise ácida, ela libera HCN. E o HCN é um veneno muito pesado. Ele foi usado nos campos de concentração nazista, né? Era o Zyklon B, o nome, Zyklon B. Então, envenenamento bem sério, né? Então, pessoal, tudo tem o lado bom, tudo tem o lado mal, como a gente pode estar vendo aí claramente, né? Vamos um pouquinho? Bora! Tá aguentando? Meu amigo, a aula é a aula do blá, blá, blá. Olha aí. Aqui, ó, pessoal, tem um pequeno paralelozinho aqui, né? Pra gente... Olha aí a história de Rasputin. Depois eu vou colocar no canal pra gente ver. Tá certo? Sem problema. Vale muito a pena. Guga e nitrocomposto. Muito bem. Polar, grupo nitro, né, negativo. Agora, eles podem ser líquidos, né, se tiver pouco carbono, mas a tendência dele é que ele seja insolúvel. Então, normalmente possui um odor agradável e não são tóxicos, tá? Olha, nitrocomposto. O que é esse R? É o radical, cadeia normal. E a R é o grupo aromático. Então, olha aí, ó. TNT, trinitrotolueno. Trinitrotolueno. Esse aí, pessoal, é um sólido amarelado, né? É um explosivo conhecidíssimo e está relacionado com o que, pessoal? Dinamite, tá? Exatamente. Então, a gente tem o trinitrotolueno como dinamite. Outro é o nitrometano. Ó, lembra-se que ele é utilizado em motores, ó, e aqueles motores top fuel, eles são usados. Ele queima combustível com alta potência, então faz com que o cara alcance velocidades abissais. Opa aí, vê que velocidade da peixe o cara vai conseguir aqui. Nem sei se vai passar, só para fazer raiva. Aí, ó. Isso está em câmera lenta. Chega, vai que vai, pessoal. Meu Deus do céu, que velocidade da peste. Então, isso aí, ó, já ouviu falar, né? Ó, o motor tá com nitro, né? Então, bronca, tá? E a nitroglicerina, né, pessoal? Que é uma substância líquida, altamente oleosa, instável, que foi descoberta em 1847. Pessoal, ela faz detonação espontânea, você tem que ter cuidado, não pode nem mexer muito, ela pode explodir, tá? Então, a nitroglicerina, ela tem essa característica de ser absolutamente instável. Olha para aí, vê. Não tem som, tá? É só uma. Ó, bateu, ó para aí. Então, assim, ela é muito, mas muito, muito reativa. Você viu? Muito reativa. Isso é uma característica, ó, da nitroglicerina. Então, pessoal,
Daí vem a dinamite, e aí vem Nobel, né? Vê bem, quando você tem a dinamite de Nobel, tá? Ele pôde de rico, ficou milionário com isso, mas ficou meio triste, né? Então, ele, para fazer um bem à humanidade, ele estipulou que toda a sua fortuna fosse determinada, fosse doada, fosse premiada a pessoas que tivessem o quê? Que tivessem um grande desembocada, né, na parte científica, aí depois virou paz, a economia e tal, e aí virou o prêmio Nobel. Todo mundo respeita profundamente no, no mundo da ciência. Concorda comigo? Todo mundo respeita de um modo imbatível. Aí vê bem, pessoal. Então, só para dar uma revisada, né, os nitrocompostos têm o quê? Tem aplicação na farmácia, né, farmacêutica, né? Ele tanto explode como o sol da vida, né? Ele também pode ser o metronidazol, que é usado para amebíase, né? Então, lembre-se, né? Ele faz com que a urina fique bem escura. Também é usado em antibiótico, e o nitrometano é usado para aqueles carros de corrida que a gente acabou de ver. Então, a gente tem os nitrocompostos com essas características bem importantes. Olha bem, pessoal, agora para terminar essa partezinha aqui aí inicial ainda, né, que ainda tem um tempão para a gente agora vai falar, sabe de quê? De quê? Vem, ó, isonitrila. A nitrila era CN, a isonitrila é NC. Isso faz com que tenha uma ligação dativa, tá? Então, são muito polares, tóxicos, e por aquecimento a isonitrila se transforma em nitrila. Então, a nitrila é mais estável do que a isonitrila. A nitrila é mais estável do que a isonitrila. A nitrila é mais estável do que a isonitrila. A nitrila é mais estável do que a isonitrila. Lugar. E imina. Ah, imina também são polares, cuidado, é quando o nitrogênio está ligado a dupla. Dupla. Então, aqui, ó, nitrogênio com dupla é uma imina, tá? Imina é quando o nitrogênio está com dupla. Imida é quando é NC dupla O. NC dupla O com radical. Então, olha aí, ó. Aqui são as amidas e aqui são as imidas. Parecidas, mas não são iguais, né? Tem dois grupos C dupla O no mesmo composto, tá? Então, é bem importante a gente lembrar dessa pequena diferença entre elas. Ah, não entendeu não? Vê. Então, peraí que eu vou te explicar vou tentar explicar. Vê. Tanto a amida quanto a amida e imida são compostos orgânicos, certo? Então, são derivadas também de ácido carboxílico, que tem carboxila, né? Tem a carbonila, desculpa. Então, quando você vai ver uma imida, as imidas têm dois grupos C-O, que é chamado grupo acila, no mesmo nitrogênio. Por isso que eu mostrei, tem dois e tal. Ah, mas a amida pode ter dois também. Pode, mas ela é uma amida terciária ou secundária. Então, não são duas carbonilas no mesmo nitrogênio, tá? Então, a diferença-chave é exatamente que a amida é CONH2 e a imida é CONHCO, certo? Então, Guga, é importante isso aí? Bem, pessoal, não é grande importância, não. Mas eu gosto de dizer que nada é desimportante no assunto. Porque, sei lá, cai. Não, eu acho que não cai, não. Porque se você for analisar o que cai, cai sempre a mesma coisa básica, né? Os hidrocarbonetos, aí vem álcool, fenol, nem enol cai no Enem, mas de vez em quando cai. Aí vem aldeído, cetona, éter, éster, não é isso? Ácido carboxílico, amina e amida. Aí outras funções já é mais raro de cair. Mas isso não quer dizer que não possa cair, não é verdade? Então, como eu não posso cravar, não cai, não cai. Eu não posso cravar, nem vou cravar isso. Então, se a gente não pode cravar, o que é que a gente faz? A gente fica quieto, quieto, quieto. Não inventa de falar o que a gente não pode garantir, tá certo? Se não pode garantir, a gente fica o quê? Quietinho, quietinho, quietinho.
Então, pessoal, tudo certo até aí? Então, vamos lá. Vou voltar com você aqui 5 minutinhos só para liberar você, né? Você já não deve estar mais aguentando olhar para minha cara. E a gente vai só fazer um pequeno resumo. Olha que legal, ver. Como é que a gente vai falar disso? Ó, as aminas podem ser primárias, secundárias e terciárias, não é isso? Aí a gente aprendeu que as aminas podem ter um grupamento amina, 2 ou 3, que elas podem ser aromáticas ou não. A gente aprendeu também que o nome da amina é dado pela cadeia e se ela for secundária ou terciária é dividida em radicais, lembra? E aí a gente viu que existe nas aminas, né, uma coisa bem importante que elas vêm também, né, o nome delas assim, elas podem vir de um aminoácido, né, com perda de água, e por isso estão sempre relacionadas aos odores fétidos. Também é usada na indústria de corantes, na indústria de cosméticos e nos medicamentos, e também tem nos alcaloides, tá? Como nicotina, né, cafeína, cocaína, a gente viu tudo isso. Morfina, que é um alcaloide, né? Cocaína. Então, pessoal, lembrar que a amida é quando tem C dupla O NH2, ou seja, a amida é carbonilada. Se a amina é uma base orgânica, a amida não é, não é? A amina não é uma base orgânica. A amida não é uma base orgânica. A amina é uma base orgânica, a amida não é uma base orgânica. Certinho? Então, vamos embora, que a gente tem muita coisa ainda, pessoal. Então, veja, pessoal, eu tô falando isso, eu tô olhando, parece que a câmera tá fora nesse computador. Ó, lembre-se, tá? O nitrogênio é o campeão das identidades, né? Então, ele tem tanto a função de um explosivo, como o nitrocomposto, medicamento, como as amidas, as aminas e anitrilas, hormônios e neurotransmissores, como é o caso das aminas. A gente tem tecidos sintéticos, né? Poliuretana, fertilizante da ureia. Então, o nitrogênio, ele está em todo canto. As aminas estão relacionadas com os odores também, né? Odor de peixe podre, decomposição da carne, suor. E lembre, a ureia forma-se a nitroglicerina, que eu esqueci de falar, mas também é usado como vasodilatador nas emergências cardíacas, né? Lembrar que a ureia, que é uma amida, veio como para derrubar a teoria da força vital e que a ligação entre a vida e o nitrogênio é muito grande, né? DNA, proteína, neurotransmissores, tudo isso tem nitrogênio. Então, sem nitrogênio, a gente não estava nem conversando aqui. Certíssimo? Então, pessoal, você nunca mais vai olhar para o nitrogênio e não perceber a beleza dele, né? Isso que é bem legal, que é bem interessante. Então, faz as questões, segue o canal, dá aquela força e lembra que a gente está aqui o tempo todo com você. Certo? Um beijo, até a próxima.